A pauta de hoje, e pauta é coisa de jornalista, minha formação, então me perdoem, o tema de hoje envolve negócios inovadores e novos formatos de empresa de comunicação. A Bevale ela é super questionada sobre esse formato diferentão e pensando nisso a gente trouxe esse tema para discutir um pouco entre nós quais são os novos formatos, por que a gente ainda causa tanta estranheza no mercado e por que esses novos formatos de mídia ainda têm alguma necessidade de explicação. Cereja, a Nomad embarcou nesse modelo há muito mais tempo e como é que funciona? Reduz em uma frase o que a Nomad faz hoje. A gente já foi muitas coisas, assim, mas hoje, principalmente, a gente se fala, né, como uma consultoria de inovação. Então, a gente trabalha com 4 frentes principais. Uma é mais focada na parte de cultura e pessoas. Depois tem o design de serviço, que é mais focada em criar novos negócios e também reestruturar algumas marcas. Aí tem o branding, que é bem focado em estratégia de marca. E depois tem a área de impacto, né, de projetos de impacto, que daí é esse olhar da empresa com o público final, né, no caso que se diz a sociedade civil, né, para causar impacto positivo no mundo de maneira geral, assim. Achei lindo. E que bom que a gente consegue ter um escopo tão macro, tão amplo, lindamente resumido, mas cheio de perspectivas, né? Tu nos trouxe coisas que são muito diferentes e que vocês parecem fazer um grande mix para que tudo isso funcione dentro dos clientes. Bruno, antes da Bevale, tu tinha tu já foi o cliente. Como é que vocês conseguiam viver isso dentro das empresas e como é que tu enxerga isso hoje junto com a gente? Então, Bia, eu já trabalhei há algum tempo numa grande corporação, né? Então a gente tem muito não digo um problema, mas esse impasse que é o discurso versus as práticas, né? A Cereja também vive muito isso com os clientes dela, imagino. E aquela coisa, né? Às vezes o propósito da empresa tá super lindo no papel, mas as práticas, ou às vezes, muitas das vezes, a forma de pensar, tipo, a forma que a empresa vive no dia a dia não se alinha com esse propósito ou essa perspectiva de inovação, tipo assim, geralmente, né, em termos informais, tipo assim, agora a gente vai ser inovador. Aí cria uma área dentro da empresa, essas pessoas nunca se comunicam com nenhuma outra das áreas, e aí todo mundo quer, tipo, tá, gente, a gente propôs esse tipo de inovação. Não, tipo, a inovação, claro, a gente vai falar mais sobre isso, né, ao longo do podcast, mas, ao meu ver, é um modo de pensar, né? É um modo de se viver dentro da empresa. Então, não é só uma área dentro da empresa. A gente vive muito, assim, na Nomad, né? Que, como tem essa parte de desenvolvimento organizacional, que é a parte de pessoas, as pessoas dentro das empresas, tanto das mais que são um pouco mais ligadas nos debates mais contemporâneos e tal, se confunde muito propósito com missão, né? Então tem as pessoas que acham que ainda o propósito é aquela coisa antiga do marketing, né? Kotler lá da década de 70, 80, nem lembro mais, que propósito vai ser aquele quadro que tu vai ter na parede que nem se tinha em missão, né? Tem vários clientes mais antigos assim que a gente vai e tá lá o quadrinho, né? Super clássico, missão, visão e valores, né? Aí tu vai perguntar para os colaboradores, para os funcionários, a galera, oi, o que é mesmo o que está nos movendo aqui enquanto empresa, para que a gente existe, né? E aí, então, acho que tem muito disso, assim, das pessoas acharem que o propósito é uma coisa que tu vai inventar do nada, só que na realidade não, né? O propósito, a gente defende muito isso, que o propósito tu não cria, né? O propósito tu descobre junto com as pessoas daquela organização. Então, não é, por exemplo, o líder lá que vai dizer somente ele o que é o propósito da empresa, até porque a empresa é um ecossistema que todo mundo está colocando sua energia de trabalho, né, em diferentes níveis. Então é uma coisa que tu tem que descobrir, né, não é uma coisa que tu vai falar assim de baixo para cima, agora o propósito é esse, né? A gente acredita que é uma coisa que se descobre aos poucos, né, dentro de, enfim, um projeto, mas que está bem distante do que era antigamente, né, missão, visão e valores, aquela visão tradicional do marketing e tal. Tem uma batida que eu acho muito interessante de observar, que, claro, quem nos vê no YouTube, nas redes, sabem que essa minha carinha é por ilusão, assim, eu tenho cancha e muito tempo de estrada. E muitas coisas se repetem. Eu tive vivências em várias empresas de segmentos muito diferentes
E esse quadrinho, ele estava sempre presente. E isso não é uma coisa ruim, ao contrário, ele é um norteador importante, mas ao mesmo tempo tu não pode te lacrar nesse modelo e não conseguir criar outras coisas, inovadoras ou não, que não sejam tão quadradinhas quanto aquilo que está na parede. O que a gente percebe muito é que não se hoje ainda, quando nos chamam para um projeto de inovação, tudo que se espera é receber uma folhinha pautada com início, meio e fim, como se isso fosse previsível, como se esse planejamento pudesse ser feito numa sentada nossa, numa grande discussão de plano e ok, essa é a solução que nós temos. E essa criação que isso necessita, esse viver a inovação ainda é subestimado, né? Mesmo a gente pensando hoje numa superindústria 4.0, mas que ainda está muito baseada em conceitos antigos, né? Não me surpreende o que tu traz dessa vivência da Nômade, mas me entristece um pouco porque, puxa, quanto tempo a gente ainda vai precisar caminhar para chegar num modelo um pouco mais real?